Muito boa noite. Estamos aqui a postos para mais uma live. Quem será que tá aí? Quem será que tá aí? Cadê? Esperar esse povo chegar. Essa live vai estar prometendo. Eita, peraí. Oi, Andréia! Chegou! Oi, amor. Cheguei, tudo bom? Tudo! E aí, muito Boa frio? Sim, noite. em São Paulo. Não, tá gostoso, você acredita? Hoje tá Tá gostoso gostoso? aqui. Tá, e aí no Rio? Aqui tá um calorzinho, mas o tempo Ah, tá muito estável. mas aqui em São Paulo também, menina, tá uma estabilidade que tá fogo, viu? Tá todo mundo ficando doente porque várias estações num dia só. Tá bem Isso, complicado. isso aí. E aí, ansiosa pela nossa live? Eu tô aqui, Eu tô olha, super, né, pra falar dos nossos crentes, que tudo. não é? Não é? Então, muito boa noite para quem está chegando. Eu sou a Gláucia Bispo do Configuração Ímpar, estou aqui com a Andréia Deusidério. Muito feliz em te receber aqui nesse espaço que está iniciando, está engatinhando, mas é muito bom poder contar com as amigas para falar de temas tão importantes como o nosso cabelo crespo, né? E a nossa Uhum. live aí está intitulada como O Meu Crespo é de Rainha, em homenagem ao livro da Bell Hooks, né? E em homenagem a gente também. Mas antes da gente ir lá para os conformes, eu gostaria de pedir para você se apresentar, Andréia. Tá. Então vamos lá, gente. Quando eu passei para a Gláucia, né? Eu pedi para ela colocar. Primeiro, eu sou mulher, enfim, né? Mulher, preta, mãe, filha, professora e socióloga, né? Eu já estou aí na rede, na área da educação, já tenho alguns anos e falar sobre Crespo, para mim, é assim uma alegria imensa, porque eu acho que tem a ver com uma questão muito forte de identidade, né? E na educação isso é muito importante, né? Na educação a gente está ajudando a formar pessoas, e a identidade enfim, né? É super importante para isso. E eu acho que valorizar as nossas características, né? Principalmente as características afrodescendentes, que no nosso país, durante muitos anos, elas foi tão diminuída, eu acho que é super importante. Então, fico muito feliz em falar sobre negritude, sobre cabelo, principalmente, porque a gente vai falar, mas, né, mas já adiantando um pouquinho, eu, enquanto criança e adolescente preta, sofri muito por conta do meu cabelo, né? Essa questão da identidade foi muito difícil para mim. Então, eu hoje em dia falo assim, muito felizmente, com alegria no coração, sobre o meu cabelo. Que está lindo por sinal. Que está não, que é lindo por sinal. Ah, Lindo, lindo, lindo. você sabe que os nossos crespos são, né? É poder, né? É a nossa coroa. Sim, sim. Né? Então, É. tendo feitas as apresentações, eu vou aqui já passar para a primeira pergunta, tá? Então, tendo em vista que o tema da nossa live é Meu Crespo é de Rainha, eu queria, eu acho que até você já respondeu, mas mesmo assim eu vou perguntar para você contar a sua história, né? Tá. Sempre foi assim? Você sempre olhou o seu crespo como um crespo de rainha?
Não, Gláucia, não. Muito pelo contrário. Meu cabelo sempre foi um problema muito sério para mim, né? Enquanto criança, enquanto adolescente, foi um problema seríssimo para mim, porque a questão a, assim, quando a gente estuda identidade, você sabe que a gente viu isso bastante em psicomotricidade, né? Enfim, o outro existe uma parcela importante do outro na construção da nossa identidade, né? E quando eu olhava para os desenhos na televisão, para os desenhos da Disney, ou quando eu olhava mesmo para a TV, por exemplo, na minha época, eu sou da década de 80, né? Então, na minha época, a TV, ela era para programas infantis, ela era muito, era a Xuxa que dominava, né? Então era a loirice da Xuxa, as Paquitas. Eu lembro que eu queria muito ser Paquita. E imagina, esquece, né? E isso não conscientemente, mas no inconsciente, me trazia aquela coisa de que assim, caramba, eu não sou bonita, né? Porque o bonito é quem? É a Xuxa é bonita e a Xuxa não se parece comigo. As Paquitas da Xuxa são bonitas e as Paquitas da Xuxa não se parecem comigo, né? As princesas da Disney são bonitas e essas princesas não se parecem comigo. Então, eu fui uma criança que me achava feia, e fui uma adolescente que me achava feia, e a culpa para mim de tudo isso era do meu cabelo. Tanto que quando a primeira oportunidade que eu tive de fazer todos aqueles processos de química, né, eu fiz. Então eu comecei com permanente afro, depois você vai para alisamentos, enfim, tudo para eu ficar com uma aparência que fosse próxima do que era tido como bonito, que era o cabelo liso, porque o cabelo afro não era bonito, né? Então, foi muito difícil para mim, enquanto criança e depois enquanto adolescente, porque eu não me achava bonita. E para mim, o meu cabelo era o grande problema, porque diferentemente de muitas outras crianças e mulheres negras, né? Porque a questão do racismo no Brasil ele está muito ligado à cor da pele e cabelo, mas no meu caso, a minha pele era mais clara. Então eu não tinha uma questão com a cor da minha pele, com o meu nariz, com nada disso. A minha questão era o meu cabelo. Era o meu calcanhar de Aquiles, né? Era o meu cabelo. Então eu não me achava, não. Tanto que quanto mais cedo eu pude, eu já comecei a fazer os permanentes, né? Porque tinha aquela coisa que assim, não pode ter muito volume, né? A gente tem que domar os volumes. Então, permanente para deixar o cabelo murchinho, né? Enfim, e aí depois foi indo para os alisamentos, as progressivas, e foi isso. E assim, você falou uma coisa muito interessante, né? Porque a gente, quando você diz que a nossa identidade também depende do outro, não é só a gente com o espelho, né? Essa identidade, ela é construída nas relações sociais. E aí, às vezes, a gente tem a ingenuidade de pensar essas relações só do ponto de vista do que a gente escuta diretamente. Sendo que não, a gente lida com toda uma rede de mensagens, como a questão da Xuxa, da Paquita, da colega na escola, até mesmo de como os nossos familiares nos olham, nos veem, e como é que a gente vai se forjando também em cima desses discursos. Aqui em casa, por exemplo, o que incomodava não era o cacho. O cacho era até valorizado, era enaltecido. Mas a textura não, você tem que baixar a raiz, tira esse volume. Não, vamos dar um jeito aqui, vamos dar um jeito ali. Então, foi muito assim, e é muito, sutil, entendeu? É sutil, mas não, agora não é tão sutil não, porque a gente, né, constrói uma gama de leitura, tem acesso a pautas que faz a gente olhar, e isso assim, caraca, era escancarado, e a gente E a não... gente não percebia porque não era falado, né?
Era algo Isso, posto. Por exemplo, a beleza é isso e acabou e ninguém se discute. E a gente começou a discutir sobre essa questão dos mitos, né, de beleza, o que é belo, né? Muito recentemente, se a gente for pensar em termos de história, né? E aí é legal porque tem, já estou até olhando aqui o pessoal interagindo, e uma pessoa falou que também tem essa questão, né, que perpetua, é óbvio, para o cabelo, porque a gente está falando de cabelo, mas a gente sabe que existe uma ditadura de padrões do que é belo em tudo, a questão do corpo, né? Qual que é o corpo que é belo, qual que é o cabelo que é belo, é magro, não é magro, é cabelo liso, não é liso. E eu acho que isso faz com que as pessoas sofram muito, né? Porque a identidade, você ser aceito, né? Pensando em questões sociais, pensando que nós somos seres sociais e tudo que mais a gente quer é ser aceito na sociedade, você procura estar dentro de um referencial, né? E numa sociedade tão diversificada como é a nossa brasileira, que é fruto de um processo de formação onde misturou muitas raças, muitos povos, não é? Como que você pode determinar uma única beleza? Né? E eu acho exato. que é muito difícil para as pessoas, né? E a gente precisa falar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa ampliar essas referências de beleza, né? Para a gente, o Crespo, e que legal que nas últimas, nessa última década aí, né, foi tanta representatividade que fez com que a gente pudesse, olha, que lindo agora. O meu Exatamente. crespo é lindo, né? O meu volume é lindo, mas quantas outras, por exemplo, como eu te falei, da minha geração, o adolescente da minha geração não teve isso, né? Então, para o adolescente da minha geração, para adolescente da minha geração, o nosso cabelo era o nosso calcanhar de Aquiles. Sim, sim. E expressões como cabelo ruim, É né? Cabelo duro. isso. Gente, cabelo duro é um sistema que a gente sempre teve que enfrentar, né? E Sim, aí, quando você fala dessa questão da gente discutir sobre essa coisa do padrão de beleza, não tenho como não trazer aqui para o debate o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Esse livro é revolucionário. Não tem como você olhar o mundo depois de ler esta mulher. Assim, ela vai em pontos, assim, numa sutileza que você fala, meu Deus, eu já vivi isso, eu já ouvi, eu já vi. Caramba, e ela fala isso. Ela tem vários capítulos e um deles é sobre cabelo, né? E ela fala dessa questão da diferença, porque é como se a pessoa branca, né, que atende aos padrões, né? Porque o que a gente, quando a gente fala beleza? Beleza é a beleza branca. É assim que o mundo sim, funciona, né? sim, Então, o padrão define o que é diferente. Então, assim, nós duas somos diferentes, né? sim. Quem se estabelece como padrão não se vê como uma diferença dentro da diversidade humana. Então, assim, é um troço muito doido e é muito sutil. Você é diferente, eu não. Meu cabelinho é liso, meu corpinho é assim, né? E é uma coisa assim que a gente passa, aí eu volto à questão das mensagens. Não é só no verbal, é no olhar, é no gesto, né? Sim, sim, é tudo. Ô, Glaucia, você me falando assim, porque quando a gente conversou sobre a live, né, eu fiquei pensando assim, gente, em que momento será que eu me dei conta de que, assim, eu não era bonita, que o meu cabelo era, sei lá, né? Em que momento? Porque a gente que estuda a infância, a gente sabe que as crianças não percebem essa diferença. Existe um clique pelo olhar da sociedade que faz que em algum momento elas percebam, a gente perceba que assim, opa, eu sou diferente. E esse diferente não é um diferente legal. É um diferente que não é tão legal, né? E eu me lembro muito bem, olha a sensibilidade das pessoas. Eu acho que a gente tem que lidar com tanta sensibilidade para lidar com o ser humano, o olhar do ser humano. Eu lembro que quando eu tinha uns 9 anos, antes disso, eu acho que eu não percebia que que a minha diferença me fazia me sentir menos, sabe? Mas eu lembro quando eu tinha uns 9 anos, a gente tinha aquele negócio, não sei se aí no Rio tem, mas tinha um negócio de casamento que você era dama de honra, sabe? E Assim, eu, e eu ia ser dama de honra com duas primas minhas que tem um cabelo liso, tá? E aí a gente foi, vamos no salão para arrumar o cabelo das meninas. Quando eu cheguei no salão, que
eu soltei o cabelo porque o meu cabelo vivia preso, né? A cabeleireira, minha amiga, sem nenhum trato, sem nenhum cuidado, falou pra minha tia: você é louca, olha esse cabelo, volume enorme. Não, eu não dou conta disso. Eu acho que ali naquele momento, aquela criança se deu conta de que, opa, peraí, tem alguma coisa errada com o meu cabelo. Entende? Então, o quanto o olhar do outro pode trazer marcas para a criança, né? Enfim, e é uma marca que está ali escondida, mas que, né, no seu desenvolver, eu acho que ali a criança se deu conta de que, assim, cara, esse cabelo aqui não é legal. E aí você está falando de uma situação. Você imagina se Exatamente. você parar para relatar, né? Olha, gente, é muito tenso. E teve outra coisa que você falou, muito interessante, eu me identifico com essa fala que você teve, a questão da cor da pele. Que a minha cor da pele também é mais clara. Então, aos olhos da sociedade, eu não sou negra. Né? Uhum. Aonde está a minha negritude? Aonde a negritude se evidencia na minha pessoa? No meu cabelo. Né? Tanto que tem gente que Uhum. fica assim, eu já percebi, né? Olha para mim, olha para a raiz do meu cabelo. Tipo, se questiona como? Né? Como é que funciona? Né? Então, assim, quanto o racismo é perverso, né? Porque, Uhum. assim, a gente produz diferença, diferença não, eu vou dizer desigualdade mesmo, porque, Sim, assim, desigualdade. uma colega preta, uma pessoa preta, retinta, pode não me reconhecer como um igual, entendeu? E eu também não Sim, posso tirar a razão dela, porque de alguma forma a sociedade produz essa diferença, que não é uma diferença da diversidade, é uma diferença do, ó, quem vai passar pelo babado sou eu e você não, né? sim, E aos olhos dessa pessoa, eu tenho privilégios e acabo tendo mesmo, não digo sim. privilégios, mas mais passabilidade do que aquela pessoa, né? Sim, é Até isso mesmo em mesmo. termos de beleza, de tratamento, né? Mas aí quando olha para o cabelo, ah, é assim, é nítido. Quem passa pela experiência, tipo, você é toda certinha, toda bonita, olhou pro cabelo, É, já tem aqui, né? Já se estabelece a desigualdade, eu já nem falo mais de diferença. Então, assim, é muito cruel, sabe? E quem vive é, assim, tenso, como eu costumo dizer, né? E assim, deixa eu aproveitar e te perguntar. A gente está aí falando do Crespo, Crespo, Crespo. Como você mesmo disse, né? Você passou por um processo químico, digamos assim, né? Acredito que sim. por anos eu também passei. Anos, anos, E anos, aí, anos. quando você decidiu bater o martelo e dizer, não, eu quero ver meu cabelo natural. Você se lembrava do seu cabelo natural? Tem isso também, porque na minha época eu não me Não, lembrava, né? não, olha só, eu comecei a fazer química no meu cabelo aos 15 anos e eu só parei com 34 anos, quando eu fiquei grávida do meu filho. E é muito doido, porque nesse processo, antes de parar de fazer química por causa da gravidez, eu já vinha assim, porque começou aquele boom da Thaís Araújo com aquele cabelo maravilhoso, e eu falava, gente, que cabelo poderoso dessa mulher. Será que o meu ficaria assim? Porque, como você falou, eu nem lembrava mais como era o meu cabelo. Eu falei assim, será que o meu ficaria assim? Nossa, eu queria tanto os meus cachos de novo, mas eu acho que agora não dá mais, né? Porque, enfim. E eu já vinha com essa. E ao mesmo tempo vinha aquela coisa de que assim, quem alisa cabelo sabe que assim, gente, é a coisa mais horrorosa do mundo. É uma violência, mas é uma violência que você se violenta para ser aceito, né? Porque eu lembro que tinha vezes que fazia ferida no meu cabelo, na minha cabeça. E eu comecei a pensar assim, cara, mas eu não quero mais ter ferida no meu cabelo, na minha cabeça. Caramba, mas ficar tanto tempo no salão, né? Enfim. E aí, só que aí quando eu fiquei grávida, não tem como, né? Não vou fazer química e ponto e acabou. Não vou fazer química. Depois que o meu filho nasceu, eu já vinha com essa ideia. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou mais fazer química, porque, meu, tem tanta. É aquela coisa do referencial, né? O quanto é importante uma representatividade. Começou a surgir muitas mulheres negras lindas assumindo os cabelos, né? E eu falei assim, caramba, olha como é lindo
esse cabelo. Então, meu cabelo, eu acho que ele também é bonito, hein? Eu não sei como ele é, porque faz muitos anos que eu não. Enfim, aí quando eu tava com uns 4 meses que meu filho tinha nascido, eu olhando aquele. Já é um processo difícil, que conversa para outra live que é o puerpério. Então já estava passando por uma crise de identidade enorme que é o puerpério, né? É tipo assim, você se olhar no espelho e falar assim, quem é essa mulher que está na minha frente, que não sou eu, né? Então eu já estava passando por essa crise. E aí o meu cabelo ele estava metade progressiva e metade, né? Enfim, o cabelo natural. E um belo dia, nessa crise de identidade, eu falei assim, cara, eu quero descobrir quem sou eu. E eu acho Uhum. que o cabelo é parte do processo. Eu decidi que eu ia no salão e pedi para cortarem toda a parte de progressiva do meu cabelo. Entendeu? Então foi assim que enfim, e não é fácil, não é fácil, porque você está em encontro com uma pessoa que você já não. Porque o cabelo somos nós, né? É parte da nossa identidade. Então você tem contato com uma pessoa que você não sabe. Eu não lembrava que, nossa, essa aqui sou eu, caramba, essa é a textura do meu cabelo, essa sou eu. E foi muito bom. Eu acho assim, né? Foi uma crise. A crise me fez ter força para tomar a decisão. E ao mesmo tempo que foi uma crise, foi uma libertação, porque foi assim muito bom. Foi E muito bom. em termos de aceitação, você quando passou pela transição, foi lá e realizou o Big Shop, você se sentiu aceita? Você teve, digamos assim, apoio? Tipo, ai, você cortou, nossa, uau! Nossa, então, você sabe que isso é muito difícil. Eu falo, essa coragem que me falta. Precisa ter muita coragem mesmo, mas você vai encontrar essa coragem. Mas foi assim, não foi fácil, não. Primeiro, quando eu cortei, a primeira vez que eu me olhei no espelho, eu falei, meu Deus do céu. Então esse é o cabelo, essa é a pessoa, né? E eu não me reconhecia, porque, né, enfim, eu passei mais de 20 anos da minha vida fazendo alisamentos e progressivas. Então eu olhava para aquela pessoa e falava assim, gente, então essa aqui sou eu, né? Fora que assim, também teve os olhares. O meu ex-marido, quando eu cheguei em casa, ele falou assim: "Você é louca? O que você fez com o seu cabelo?" Aí você meio que, meu Deus do céu, o que que eu fiz, né? Mas é muito legal porque, por outro lado, existem as outras pessoas, né, na vida, outros olhares. E, nossa, que legal, como ficou legal o seu cabelo. Eu lembro que tem umas professoras que trabalham comigo que falam assim, Andréia, meu, essa é você, meu, o seu cabelo tem tudo a ver com você. E hoje, olhando, Gláucia, eu percebo que, cara, essa sou eu. Quando eu olho para as Sim, outras fotos, eu falo, gente, a força da minha identidade vem muito dos meus cabelos, sabe? Me empoderou de uma forma, por isso que é crespo de rainha mesmo, porque me empoderou, me deu uma força de uma forma, ao mesmo tempo que no primeiro momento você me fragilizou, porque você fica, caramba, não sou eu, mas aos poucos você vai entrando em contato com a sua essência verdadeira, entendeu? sim, E empodera sim. de uma forma que hoje eu não consigo nem imaginar. Se eu te falar, depois daquele dia que eu pedi para cortar o meu cabelo, a parte toda de progressiva, eu não sei o que é um cabelo liso. Eu nem escova eu faço, Sim. porque eu acho meu cabelo tão maravilhoso que eu nem escova eu faço. Sim, não, e como você falou, é libertador. E é libertador porque, assim, a gente está falando de cabelo, e cabelo é algo externo, né? É algo que é tangível e visível. Mas eu acredito que essa transformação tenha ocorrido, tanto no seu caso quanto no meu, bem antes da decisão. O incômodo de continuar escrava da química já é uma coisa que vai mexendo, vai te fazendo questionar. E não é uma decisão fácil, como você falou. Principalmente para as meninas e para os meninos também, que realizam principalmente para as meninas, mais para as meninas, que Sim, realizam Big Shop. Porque no meu caso, eu fiquei com o cabelo bem curtinho, foi bem Joãozinho.
Então, eu passei pela questão não só do crespo, porque você evidencia uma característica que a gente sabe que não é valorizada, não é aceita. Que é isso? Cortou o cabelo? O que você fez? Né? Então, tem esse questionamento e tem também o fato de você estar com cabelo curto. Mulher de cabelo curto? Não. Sim, A porque sua dentro desse feminilidade está padrão nos cabelos longos. Meu é amor, você isso não sabe mesmo. não. O que é uma nuca? O que é uma nuca nua? Não? É isso mesmo, é isso mesmo. É o que você falou, porque dentro da sociedade ainda tem aquela coisa do cabelo da mulher ter que ser o cabelo comprido, né? Então você tá lidando com, né, esses dois padrões que você falou, opa, tá, não tenho mais o cabelo liso e além de tudo ele ainda tá curto, né? Então É, assim, tô totalmente fora do previsto, né, do isso. padrão. Isso. E aí a gente entende, com todo carinho, respeito e empatia, mulheres, meninas negras, que até sei lá quando, assim, enfim, meninas jovens, meninas mais experientes, que não conseguem passar pela transição. Primeiro, não estou colocando aqui como uma ditadura, tá? Ó, se não Sim, tiver o cabelo sim. natural, então não serve, não tem consciência política. Não, não estou falando isso. Eu acho que a gente tem que andar conforme a gente se sente bem. O meu questionamento é, eu tenho cabelo alisado por quê? Porque eu adoro o Exatamente. meu cabelo alisado, eu me sinto maravilhosa, ou eu tenho cabelo assim porque eu sei que se eu não tiver ele assim, eu vou ser xingada, eu vou ser questionada, eu vou ser, enfim, olhada torto. Então, essas coisas têm que ser colocadas na balança, porque assim, vai ouvir, vai ser Sim. vista dessa forma, vai ser olhada. E é um processo, não é assim, cortou, resolvi, pronto, acabou, não sofro mais, estou entregue para Cristo. Não é assim. É todo um processo, até você se acertar com o espelho, né? Até você Sim. também passa por um processo de autoaceitação, porque a gente Sim, aprende a se odiar, né? A gente aprendemos, aprende a se aprendemos a odiar e a odiar o odiar cabelo. exatamente. E quem se transforma desperta um montão de coisa na gente do tipo, meu Deus, como é que ela cortou esse cabelo? Como é que ela me aparece assim? Será que meu cabelo é igual dela? E, entendeu? Eu passei muito por esse processo. Eu me lembro que teve pessoas que não conseguiam olhar pra mim. E eu saí do salão toda me balançando, tipo, ai, meu cabelo, agora eu sou assim e tal, tô me vendo. Saí toda, sabe, com a autoestima lá no alto. Quando comecei a encontrar com as pessoas, caraca, assim, tinha gente que parou de falar comigo, ficou um tempo sem falar, porque não conseguia olhar, né? Parece que é assim, um relato exagerado, gente, mas não é. Quem passa sabe que existem esses questionamentos, né? E esses olhares para a gente, porque de fato, enfim, não é aceito por muitas pessoas. Mas felizmente a gente vive num momento que existe um movimento de libertação, de autoaceitação, de valorização, e aí a gente também saber com quem anda, né? Porque a gente Sim, precisa desse olhar positivo também. A gente sim, não consegue excluir os questionamentos, mas se a gente puder andar perto de pessoas que, né, que olhem para a gente com esse carinho, né? E sim. topem conhecer a gente tal como a gente é, porque é natural, é isso aí, é o que eu tenho, é o É, que eu sou, e sigamos, né? Então, assim, é muito bom passar por esse processo, mas desde que seja um processo verdadeiro, sabe? Ai, não, agora eu vou passar pela transição que tá todo mundo passando, é moda. Gente, transição capilar não é moda. Não é não moda. é. Tem nada a ver com moda, tem a ver com autoconhecimento, com consciência política, tem a ver com identidade, tem a ver com espelho. É tudo, menos moda. Não é. É Se isso for por mesmo, moda, não Glau. faz. É isso mesmo. E é legal isso que você falou. É óbvio, ninguém tá aqui querendo substituir uma ditadura pela outra, né? Tipo assim, olha, gente, então agora não pode mais alisar os cabelos, tem que ser tudo crespo, né? Como você falou, é um processo, né? Eu acho que antes do produto final, que é o cabelo, é um processo de você querer, pô, eu não tô mais contente em estar alisando, porque essa não sou eu. Eu estou em busca da minha essência. E é isso que essa pessoa que eu estou vendo no espelho não é a minha essência. Eu acho que todas nós que passamos por essa decisão da transição veio em busca disso, né? Da busca da essência. Porque você olhava para o espelho e você não reconhecia, você falava, não, eu quero a minha essência.
E essa não é a minha essência. E não é uma decisão fácil. E eu queria falar um pouquinho agora para você, porque eu acho que a gente falou muito sobre representatividade. Porque, por exemplo, para eu tomar a decisão e achar que era lindo ter um cabelo assim, por exemplo, Thaís Araújo para mim foi que para mim era a beleza que estava na TV que mais se parecia comigo, que eu conseguia me identificar. Então, ver ela daquela beleza enorme, triunfante, me incentivou muito. E eu percebi que isso aconteceu muito na escola, quando eu entrei na escola que eu dou aula hoje, e tinham poucas meninas que usavam cabelo crespo, né? E meninas negras que alisavam. Uma menina usava o cabelo dela curto e crespo. E num dia que eu entrei na sala dela, eu falei assim: que cabelo lindo! Como você é linda! Nossa, a menina ficou numa alegria. E as outras meninas também começaram a usar o cabelo assim, sabe? E foi muito legal, porque aconteceu que, assim, no fim de um ano na escola, eu tinha, assim, umas 15 meninas, todas, Sim. passando pelo processo de transição, com os cabelos maravilhosos, sabe? Uma coisa fantástica. Eu acho que é isso, é a representatividade. Primeiro que elas me viam, eu professor, uma professora que elas se identificavam, usando o crespo, e assim, eu achando bonito o crespo delas, né? Eu acho que é aquela questão do olhar do outro positivo para. E foi muito legal, foi muito bonito, sabe? Ver isso na escola. É como se legitimasse, é como se tivesse uma espécie de autorização coletiva, né? Para Isso. dizer, gente, podemos fazer isso, né? É muito bacana, muito É. legal isso que você está falando. E eu ia fazer um comentário aqui, menina, mas eu me perdi aqui nos. Ah, lembrei. Você está falando, né, que umas 15 meninas que passaram pelo processo de começaram, né? Começaram a despertar para a Isso. questão, passar pelo processo de transição. Aí quando você falou 15, 15 me remete à quantidade. Quando fala-se de quantidade, eu penso em diferenças. Por quê? Não dá para dizer que o cabelo da Andrea é idêntico. A gente se identifica como mulheres crespas. Mas o teu Sim, crespo não é o mesmo que o meu, né? Para você ver exatamente. que a gente é visto como uma diferença em relação ao padrão e é colocado no mesmo saco. Né? O cabelo crespo é Exatamente. igual. E não é. E aí que tá a beleza da transição. É você poder conhecer a singularidade do teu cabelo. Porque por mais que a gente olhe e tenha aspectos em comum, semelhantes, não é a mesma coisa. Não E uma coisa mesmo. que me deixa um pouco aflita no discurso, né? Quando a gente começa a ouvir algumas meninas e tal, a se questionar. Mas o seu cabelo é mais crespo que o meu. O da outra é menos, né? A outra tem um cabelo mais aceitável, um crespo que dá pra, né? Dá pra ir. Não, aquele ali já não dá. Gente, viva a diferença. Conheça o seu cabelo até para você saber o que você quer fazer com a sua imagem, né? Poxa, tá beleza, vi que meu cabelo é assim, mas eu prefiro ainda fazer outra coisa com ele, né? Porque eu me Sim. sinto melhor assim, eu me sinto... Mas se conheça, sabe? Se conheça sem hierarquizar o que é simplesmente diferente, né? E isso é uma coisa que eu fico um pouco assim incomodada, né? Porque aí entra questões de colorismo, né? Entra uma série de coisas que tentam nivelar o que não é passível de nivelamento. Né? Assim como você está falando, né? A Thaís Araújo, o cabelo dela não é igual ao seu, não é igual ao meu. Exatamente. E é bonito da mesma forma. Né? Então a gente poder valorizar e se olhar com esse carinho, sabe? Eu acho que falta muito. Falta amor no mundo, né? Eu acho que Falta. resumo. Né? Falta amor pelo próximo, mas também falta amor por a gente, porque os olhares são tão de condenação e de apontar e de julgar, que às vezes a gente mesmo acaba tendo esse olhar pra gente, né? De não olhar, meu, que lindo, meu cabelo é maravilhoso, justamente porque é único, né? Ninguém mais tem assim, igual ao meu, e que bom que ninguém mais Que tem bom, igual, né? Mas é é. um processo para a gente entender isso, né? Sim. E é um processo que, assim, é claro que a participação do outro, aí eu digo na conversa mesmo, na Sim. convivência, é muito importante,
mas uma coisa que me ajudou muito a passar por esse processo com sentimento, né, com emoção e compreensão, foram leituras, sabe? Eu acho que, assim, a Sim, leitura é muito importante nesse processo. Leiam autoras, autores negros, né? Procure se inteirar, procura ouvir pessoas que não só passaram pela experiência dolorosa de aceitação do cabelo, da cor, do corpo, de tudo, né? E também pessoas que pensaram sobre isso. Aí eu não tenho como não falar novamente da Grada, que foi uma leitura, assim, revolucionária na minha vida. Ela traz, assim, pontos e uma coisa muito bonita na pesquisa dela, e ela marca essa diferença, a minha pesquisa é subjetiva. Aqui não sim, tem objetividade. Eu tô falando de experiência vivida, de experiência humana, da minha experiência e das pessoas que ela entrevistou. Entendeu? Isso é muito importante, porque a vida conta. Né? A gente tem um péssimo, eu ia dizer hábito, mas não é hábito, porque isso é político, é pensado, é estruturado para ser assim. sim, Né? De separar o conhecimento, aquilo que a gente vê na escola, do conteúdo estudado. Né? sim, Então, assim, eu fico pensando nessas meninas que começaram a pensar na transição. Cara, o quanto isso é significativo. Porque isso é conteúdo e isso é vivido, sabe? Que bom sim. que você pode fazer parte desse processo. Que bom que eu posso ter meninas. Hoje eu tenho mais crespinhas, né? Eu trabalho com os menores, mas eu vejo mais crespinhas na minha sala. Quando eu digo Sim, crespinha, não que não existisse antes, mas crespas que botam pra fora, ó, sou crespa. sim, Ih, tia, a gente tem o cabelo igual, não sei o que, é parecido. Então, isso já é uma evidência de que está mudando, mas que a gente possa ser esse instrumento mesmo, né, de representatividade, de influência, né, para as sim, crianças, para os alunos de uma forma geral, sim. né? E é muito legal, né, Glaucia, que a academia, assim, enfim, os livros e a teoria e tudo, ela vem questionando já há algum tempo, principalmente a realidade da escola, né? Porque a gente sabe que é muito importante a escola, tanto a nossa representatividade, mas também o que está no livro, como o currículo traz para a gente, né? Porque durante muito tempo a gente teve um currículo com um olhar muito eurocêntrico, né? Que só trazia a visão da Europa sobre o nosso país. E os heróis eram heróis europeus nos livros didáticos, a história que a gente estudava era uma história muito com o olhar do europeu, e hoje isso está mudando, né? As leis foram aí sendo criadas, e os livros são tendo que ser reformulados e cada vez mais livros paradidáticos, mostrando essa diversidade que é o nosso país, porque a gente está falando aqui do Crespo, mas também tem o indígena, né? E o nosso país ele é muito diverso. E para essa criança, para esse adolescente, se reconhecer na história, perceber que ele, a sua ancestralidade, faz parte da história desse país, que a gente não é só um país que foi construído pelo europeu, pelo branco, né? É um país que teve heróis negros, que teve heróis indígenas, né? Para que essas crianças possam se reconhecer, né, nessa história que ela vê nos livros, né? E aí a nossa importância na escola, enquanto professora, né, para trazer esses novos olhares sobre E o nosso país, sobre o nosso povo, né, essa diversidade. isso. E é se ver em lugar de potência, né? Porque às vezes quando Exatamente. entra a história, vê no lugar de subalternidade. E o quanto a Isso, gente vai reproduzindo isso no discurso. Olha, gente, é complicadíssimo. Eu hoje me avalio assim, eu tô melhor, entendeu? Mas eu me lembro sim, que quando eu comecei a estudar sobre a pauta, como era difícil sair desse lugar. Como era difícil começar um projeto sem ser no lugar da escravidão. Porque é o que a sim, gente conhece, a gente não conhece outras coisas. E eu percebo que ainda hoje, com tanta leitura, que a pandemia foi assim, foi um momento em que eu encarei leituras de autores, né, negros, negras, enfim, e eu falo, gente, o quanto ainda é difícil, tá bem melhor, mas eu ainda me vejo, não, eu tenho que tomar muito cuidado com a fala, como é que isso vai ser apresentado, né? Porque não sim. é não falar sobre a escravidão, mas qual é o grau de importância e como é que isso vai ser colocado, entendeu? Porque senão a gente foca tanto no Não lado falar.
só E, sobre a escravidão, né? Falar também de toda exatamente, a riqueza que foi trazida pelo africano, falar que tiveram africanos reis, rainhas, né, heróis, empoderados, enfim, todos esses, né? Então não só esse único olhar, ai meu Deus, escravizados, nós, porque vamos pensar assim, enquanto a gente não quer ter, só tá, enfim, tendo como referencial o escravizado. Eu quero sentir orgulho das minhas ancestralidades, né? E para eu sentir esse orgulho, eu preciso entender que a minha ancestralidade não foi só escravizada. A minha ancestralidade foi guerreira, a minha ancestralidade ela foi feita de heróis e de heroínas, mulheres fortes, fantásticas, né? E de beleza e de que trouxe a música, que trouxe a alegria, que trouxe tantas coisas para nossa cultura, né? isso, total, total. E assim, eu já tô ficando preocupada aqui com o tempo e eu É quero te porque o fazer papo uma quando fica última bom, pergunta. né? Não é, menina? A gente vai aqui, ó, só no tricô, que não é só um tricô. Mas, enfim, eu queria te fazer uma última pergunta, que eu acho que já foi respondida, mas eu acho que vale a pena ficar bem explícito, sabe? Como você lida com o seu crespo hoje? Ai, eu tenho verdadeira paixão pelo meu crespo, sabia? E eu posso te falar e mais, que era algo que eu acho que me irritava muito e que hoje eu amo, é que esse crespo, ele é temperamental, né? Tipo, ele nunca tá do mesmo jeito. Então, um dia ele tá de um jeito, outro dia ele tá de outro. E para mim isso hoje eu amo, porque assim eu posso ser várias, né? Isso, Entendeu? Então isso. nossa, eu posso, a criatividade é imensa. Eu posso colocar um turbante, não, eu posso fazer uma trança, não, eu posso deixar ele assim, sabe? É muito legal todas essas possibilidades. Então, hoje o que eu posso dizer é que assim, eu amo o meu cabelo. Eu olho ele no espelho e falo, gente, como esse cabelo é maravilhoso. Eu não sei, hoje eu tenho uma verdadeira relação de amor com o meu cabelo. E é assim, é incrível imaginar como um dia eu não gostei dele. Sim, sim. E a gente, eu acho que depois que passa pela transição e todo esse processo que a gente veio comentando aqui, aquilo que era mais incômodo é o que torna a gente assim mais poderosa. Por exemplo, volume. Caramba, e olha que eu acho que o meu cabelo perdeu muito volume. Eu andei também tendo algumas quedas de cabelo e tal, mas assim, o quanto hoje eu olho para o meu cabelo, eu valorizo a raiz alta que tanto tentaram baixar com química, né? Eu valorizo o volume que hoje está mais baixo, mas já fui mais leoa, né? Uhum. E como isso, como você acabou de falar, é a mudança de olhar. E como é que a gente muda o olhar? Por meio de educação, por meio de leituras, por meio de representatividade, né? Por meio de acessos a discursos, imagens positivas, né? De pessoas parecidas com a gente. Então, cara, não tem preço. É como a gente falou, é a transformação mais interna. Isso aqui é só um reflexo do que Sim, está sim. acontecendo dentro, né? Sim, e é muito legal você falar sobre essa questão da representatividade. E a representatividade está em tudo, né, Glaucia? Como a gente conversou, está na escola, através dos livros, através do professor, o olhar do professor para o aluno, enfim, né? Mas você sabe que eu lembro que a primeira vez, eu estou falando porque também tem um outro filme agora que saiu, mas eu lembro a primeira vez que eu fui no cinema para assistir o Pantera Negra. Eu me senti tão emocionada de ver assim a África, né, a ancestralidade sendo representada como, cara, um herói potente, sabe? Uma África de alta tecnologia, sabe um negócio assim? De tipo assim, eu lembro de eu estar assim no cinema e me emocionar de ver aquilo, porque é a questão da representatividade. Você pensa assim, cara, as minhas origens tá nisso, também está na África. É óbvio que não é só a África, porque no Brasil a gente é uma mistura, enfim. Mas a minha origem africana, olha que orgulho, cara. Olha como está sendo representado. Então eu acho que tudo isso é importante, né? Para a construção dessa identidade, dessa autoestima, enfim, dos nossos afrodescendentes. Não, total, total. E assim, Andréia, da minha parte,
Queria te agradecer muito por ter topado essa conversa, também por ter me provocado a essa conversa. É um tema que eu gosto muito e que, como você falou, é muito importante a gente estar colocando para jogo, divulgando, falando, apesar de tantos movimentos que já existem, né, e levam essa bandeira e tudo, mas ainda é pouco diante de tantas falas que a gente ainda escuta, de situações que a gente vivencia. Então, eu só posso te agradecer por ter conversado aqui com a gente. Queria te Ah, perguntar se você tem mais alguma coisa a dizer, a colocar, não sei, alguma indicação, não sei. não é isso, eu tô super feliz por estar tendo esse papo contigo. Eu acho que é super importante falar sobre essas coisas e falar com pessoas que a gente tem um carinho enorme, é ótimo e foi muito legal porque fluiu muito. E é isso que você falou, eu acho que a gente tem que, enfim, é um processo de autodescoberta que é levado por uma crise, por uma inquietação interior de cada um, então não tem como a gente dizer que todas as meninas têm que parar de alisar, porque isso também não é, enfim, é algo que é muito, uma decisão muito interna, né? É a busca por algo que de repente eu não tô feliz, cara. E também você saber por quê, né? Isso que você falou eu acho muito importante. Eu acho que o problema não é a pessoa alisar o cabelo, é por que que ela faz isso, né? Porque eu acho que precisa ser algo que é por nós, entendeu? Não pode ser porque Isso. todo mundo está fazendo, tem que ser algo que é por mim. E eu acho que todo mundo que alisava e que resolveu passar pela transição é porque já não estava mais feliz com o que estava vendo, né? Enfim, estava em busca da sua essência. E é um processo, e eu acho que a gente tem que se respeitar nesse processo e se decidir por isso, saber que não vai ser fácil, mas que hoje a gente tem leituras, nós temos pessoas, nós temos uma representatividade linda, e é se munir de tudo isso e fortalecer a autoestima, porque não é fácil mesmo a transição. Vão ter várias pessoas que vão falar: meu Deus, prende esse cabelo, mas esse cabelo tá bagunçado. E tudo bem, gente, as pessoas têm direito de ter a opinião delas, e o que importa é que a gente esteja fortalecido na forma como nós nos enxergamos, não é? E no que nós queremos. Eu acho que é isso. Não, total. E assim, você tá falando, né? Ah, prende esse cabelo, não sei o quê. Tem essa fala, mas também tem aquela menina, aquela mulher que olha para quem tá passando pela transição e se sente tocada, sabe? Se sente provocada. Ela não vai fazer naquele momento, talvez não faça daqui a um ano, daqui a dois, mas você deixou uma sementinha ali. Eu me lembro que no meu processo, algumas meninas começaram vem me perguntar, mas você cortou? Aonde você cortou? Que creme você está usando? Como é que você faz? Essas perguntas sutis, sabe? Você vê que mexeu e mexe. Mexe, porque a gente é espelho uma da outra, né? Não tem como. As relações são via espelho. E aí a imagem, a nossa imagem é provocadora, né? Para quem Sim, decide manter lá o liso, para quem decide mudar, para quem muda e depois volta, porque eu acho que é um movimento válido também, né? Como você sim. está se relacionando com você mesma e sabendo por que que você está fazendo, né? E que isso esteja confortável no emocional da pessoa, enfim, na totalidade dela de uma forma geral. Sim. Andréia, muito obrigada, estou muito feliz por você ter vindo aqui, por todo mundo aí que está acompanhando, interagindo. Cara, é isso. Eu acho que tem que ter parte 2, parte 3, parte 4, Ah, parte também 5. acho. Super top. Super top. Não Ai, é isso. gratidão. Gratidão. Um beijo. Beijo, gente. Beijo para todo mundo que ficou ouvindo a gente. E é isso. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau, pessoal. Tchau.